Olá, saudações a todas as pessoas que vêm acompanhando aqui a nossa série Papo da Diversidade. E se você é novo aqui ou nova aqui no nossa série, eu sou Carolina Barreto e a proposta de hoje é discutir ou refletir sobre inserção e inclusão. Então, já pensaram que existe uma diferença entre inserir e incluir e que não necessariamente inserir é incluir? É sobre isso que o Papo da Diversidade de hoje está propondo a reflexão. Então, eu vou dar um exemplo para vocês a partir de uma experiência que é muito comum discutir, como, por exemplo, a educação inclusiva. A educação inclusiva é aquela pensada para as pessoas com deficiência nos ambientes escolares. Essa educação, ela será inclusiva se, além da presença, a garantia da presença do aluno, da aluna, da alune com deficiência, também houver tudo que for necessário do ponto de vista das barreiras para aquela pessoa estar ali serem reduzidas, serem dirimidas, né? Serem retiradas da sua existência dentro daquele espaço. Se for encontrada a barreira para o desenvolvimento daquela pessoa dentro daquele espaço escolar, a gente está garantindo apenas a inserção, mas não a inclusão. A inclusão é quando as barreiras que são colocadas por alguma normativa social ou por alguma normalização social da exclusão, porque a gente sabe que o nosso país, os nossos espaços sociais, eles são gerados muitas vezes com essas normativas e essas naturalizações da exclusão social. Isso acontece para inúmeros sujeitos sociais, né? A gente falou em um outro vídeo sobre os marcadores sociais e identitários. Então, pessoas que apresentam determinados marcadores identitários e determinados marcadores sociais são maiores vítimas dessa exclusão. E aí, não querendo falar de vítima num processo de vitimação das pessoas, mas vítima porque elas encontram barreiras para exercer as suas existências, para desenvolver as suas existências no espaço social. A pessoa com deficiência é uma dessas identidades, né? Ela apresenta uma identidade que, por conta de uma cultura capacitista, meritocrata, faz com que exista aí uma série de barreiras que dificultem a sua inserção e inclusão. Atualmente, a gente tem facilitado a inserção das pessoas com deficiência em inúmeros ambientes, inclusive no ambiente escolar. Mas a gente só passa a incluir essas pessoas quando essas barreiras elas são retiradas desses espaços, ou através de artifícios tecnológicos que facilitem a comunicação, no caso das barreiras comunicacionais, através das acessibilidades arquitetônicas que facilite o trânsito das pessoas com deficiência física, no caso das barreiras arquitetônicas, e sobretudo, né, que é indicado pelas pesquisas, que é a maior barreira encontrada pela pessoa com deficiência na sociedade, é, sobretudo, as barreiras comportamentais, atitudinais. Então, existem inúmeras atitudes que dificultam a existência e o desenvolvimento pleno de uma pessoa com deficiência na sociedade. Então, incluir só é quando essas barreiras elas são retiradas do âmbito de existência das pessoas com deficiência. E aí você permite que elas sejam inseridas e que exerçam as suas potencialidades no nível máximo dentro daquele espaço. Essa é a diferença, por exemplo, das escolas que propõem educação inclusiva, que inserem e incluem, certo? A gente pode usar outros exemplos, né, para fazer essa avaliação. Inserir uma mulher em um ambiente de trabalho que culturalmente foi gerado tipicamente para homens, né, ou homens que ocuparam aquele espaço do ponto de vista cultural,
não é incluí-la. Incluir é quando há uma aceitação, a retirada das barreiras da existência dessa pessoa dentro do espaço e o seu gênero não é preponderante para avaliar sua contribuição ou seu desenvolvimento dentro desse espaço. Por exemplo, nos espaços de trabalho, há um elemento que a gente utiliza muito nos recursos humanos que se referem à retenção das pessoas. Em geral, os espaços que não incluem, apenas inserem, não tem retenção, porque a pessoa encontra tantas barreiras ali que ela ou abre mão do espaço ou não consegue desenvolver a sua versão de forma plena dentro daquele espaço e termina sendo retirada ou se retirando. Então, existe uma diferença muito grande entre inserir e incluir. A presença não garante inclusão. As pessoas negras sabem muito bem disso, porque se incluir fosse inserir, automaticamente nas universidades públicas, por exemplo, a gente garantiria a inserção, a inclusão a partir das cotas. As cotas inserem. O que inclui são os procedimentos metodológicos que consideram o contexto que permite que a pessoa chegue até ali, ou o contexto que leva a pessoa até ali. Então, quando você considera isso dentro dos procedimentos metodológicos da universidade, aí você passa a inserir e incluir, né? Então, o processo de inclusão, ele requer um desdobramento do processo de inserção. Claro que sempre precisamos garantir a presença. Muitos sujeitos excluídos culturalmente, historicamente da sociedade, dos espaços públicos da sociedade, são desbravadores dessa realidade. Então, elas se fazem presentes, né, a partir de uma luta mais pesada, mais dolorida e que deixa muitas marcas nos indivíduos e nas pessoas, né? Então, o que a gente pode fazer enquanto sociedade para que não existam mais essas marcas, essas dores, é garantir que os espaços, além de inserir, também sejam espaços que incluem. E aí, dessa forma, a gente resolve todo esse processo. Então, não adianta, por exemplo, admitir que há uma diversidade no ambiente de trabalho quando as pessoas são apontadas pela sua diversidade sexual, pelo seu gênero, pela sua etnia, pela sua religião. Então, não é diversidade isso. Diversidade é quando é permitido, né? O espaço diverso, ele se dá de verdade quando é permitido o desenvolvimento da existência de forma inclusiva. Quando eu permito, quando o meu espaço me permite existir dentro das minhas singularidades, utilizando da minha característica universal de ser humano e com respeito àqueles aspectos da minha pluralidade. E aí sim esse ambiente se torna plural. Ele se torna plural porque ele vai ter as múltiplas vozes inseridas. Então, essa é a diferença, pessoal.